A ideia do webinar, na verdade, é a gente discutir um pouquinho, a gente conversar sobre o Oracle NetSuite em relação ao SAP Business One, as capacidades, né? Eu gostaria de comentar, na verdade, os dois RPs, todos os RPs, eles vão acabar de uma maneira ou de outra atendendo as empresas, né? E aí a gente tem uma série de variáveis, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Então, para alguma empresa, o Oracle NetSuite vai ser melhor, para outro, o SAP B1, ou em outros casos, TOTO, Sankhya, Microsoft Dynamics, enfim. De uma maneira ou de outra, esses RPs vão acabar atendendo às necessidades de maneiras diferentes, mas, no fim das contas, todos esses RPs vão acabar atendendo às áreas de uma companhia, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho das capacidades, intercompanhia, da solução, né? E consolidações, como é feita a consolidação no Oracle NetSuite, principalmente, e alguns aspectos gerais que a gente vai falar mais para o final, de pontos específicos de cada uma das soluções, tá? Então, como eu falei, antes da gente começar, é assim, o webinar, na verdade, é um comparativo, mas que não inclui que qualquer uma das soluções apresentadas, ela seja boa ou ruim, seja melhor ou pior, por si só. Cada uma delas, como eu comentei, vai acabar atendendo à necessidade da empresa. O que vai mudar realmente são processos, de que maneira é feito cada processo, e isso pode ser melhor para uma empresa, não pode ser fazer tão bem para outra, e depende de certas condições, tá? De certos parâmetros, tá? Podemos ter contextos diferentes, de critérios gerais de comparação. Então, a ideia é gerar, criar um caminho para a gente comparar algumas coisas, e no final das contas, quem toma a decisão e quem sabe o que é melhor para cada uma das empresas são os próprios donos das empresas, as pessoas responsáveis, os que têm autonomia para tomar decisão de contratação de URP, tá? Existem muitos mais critérios de comparação do que o que a gente vai discutir aqui nesse webinar, tá? Voltando esse webinar, a gente vai estar focando ele mais em consolidação de empresas, enfim. Não é objetivo uma comparação absoluta. Ninguém está aqui para falar, olha, o Oracle NetSuite é melhor ou pior, ou o SAP B1 Business One é melhor ou pior. Não é essa a intenção, tá? Embora a gente seja implementador de uma das soluções que estão nesse comparativo, o objetivo não é ser, como eu acabei de falar, juiz entre as partes, né? O objetivo é dar informação para vocês, que vocês tenham mais conhecimento para um dia que vocês venham a ter um processo de RP na empresa de vocês, ou que vocês ajudem alguma empresa que é cliente de vocês num processo de RP, vocês tenham mais informação, tá? Então, a gente está convencido de que os benefícios adotar corretamente de uma ação de RP para a tua empresa. E a parte de adoção correta é realmente conhecer, comparar as soluções. E a nossa comparação é geral. É uma natureza geral para o início de um processo, na verdade, de cada empresa. Tá? Em webinars já anteriores que a gente fez, a gente tem realizado bastantes comparativas gerais entre Oracle, NetSuite, SAP, enfim, ERPs do mercado. Nesse webinar, especificamente, a gente vai focar mais dois aspectos básicos de comparação, tá? Então, a parte de funcionalidade e consolidação, como cada RP trata o processo de consolidação internamente, tá? Para os entornos da empresa, de multi-empresas, tá? Então, a gente está falando de consolidações que podem ser de uma empresa única, uma empresa que está em São Paulo, que está no Brasil, ou processos de consolidação mais complexos, de empresas que estão em São Paulo, com filiais em outros estados, com operações em outros países, e como é feito esse processo de consolidação dentro do NetSuite, tá? Em comparação com a parte de SAP
Business One, que também faz, como eu falei no início, tá? São maneiras diferentes. E aí é o cliente que vai decidir qual é a melhor maneira para ele. Tá? E consolidação com os acompanhamentos, com o crescimento do negócio, a abertura de mais filiais, a abertura de operações fora do Brasil, enfim. Essa é um pouco a ideia do que a gente vai passar hoje aqui. Tá? Alguns pontos chaves, pontos importantes nessa avaliação, a gente, depois de um trabalho de montagem do webinar, a gente decidiu falar um pouco de tecnologia também, como é feita a gestão de dados e a segurança, e a escalabilidade também dessas soluções, né? Pelo motivo que eu estava falando. A ideia de que implanta o RP não é só apenas implantar o RP. Tem empresas que vão implantar e vai continuar a vida toda com aquela empresa, não vai abrir filial, não vai sair do país. Mas a tendência global hoje em dia é que os RPs tenham escalabilidade boa, podendo apoiar a empresa a crescer, né? Abrir outras operações, outras filiais. Então, vamos ver como os RPs se comportam nessa situação também, tá? Então, em relação aí à parte de tecnologia, um pouquinho falando aí de NetSuite, ela é uma solução cloud, SaaS, né? Uma solução 100% cloud. E o SAP Business One é uma solução que pode ser cloud híbrida ou pode ser uma solução on-premise, também local. O SAP também sempre foi vendido onde a empresa instalava a solução no seu próprio centro de processamento de dados, na sua área de TI. Você tinha a solução local colocada dentro da tua empresa, tá? E isso não é possível na parte de NetSuite. NetSuite já nasceu como uma solução cloud, estando 100% sempre fora das empresas, tá? E o SAP pode ser local e pode ser híbrida, tá? Esse aspecto tem impacto também nas funcionalidades de consolidação, que é um dos nossos tópicos aqui, tá? E no crescimento do negócio das empresas, tá? Quando a gente fala um pouquinho de cloud, a gente fala que essa solução vai estar 100% hospedada e que a empresa vai se dedicar ao seu negócio, não vai se preocupar com a alta disponibilidade, não vai se preocupar com atualizações, enfim, a parte da Oracle NetSuite, nesse caso, vai cuidar dos três aspectos principais, tá? Enquanto o SAP ele pode estar dentro da empresa, mas pode estar híbrido fora também. E isso pode impactar no gerenciamento de fornecedores. Às vezes, com o NetSuite, eu vou tratar diretamente com a Oracle. E a SAP pode ter a hospedagem do seu SAP no data center. E a gente envolve, às vezes, mais fornecedores nesse ecossistema. Tá? A ideia, na verdade, é passar para o cliente que é uma solução 100% SaaS. Tá? Na parte de atualizações, quer dizer, os clientes de Oracle NetSuite vão rodar sempre na última versão, enquanto, na verdade, SAP vai precisar estar fazendo migrações, atualizações de versões. Tá? Um pouquinho que eu queria comentar nesse caso da parte de tecnologia. Tá? E hoje, a gente sabe que, devido ao ambiente, às mudanças industriais, é importante que o RP seja um RP também meio moderno, que ofereça atualizações regulares do sistema, das suas funcionalidades, que permita melhorias, né? Que as organizações se mantenham sempre nas últimas tendências aí, atualizações, tá? No caso do NetSuite, e ainda no tópico tecnologia, o fornecedor do sistema é responsável pela manutenção da base de dados, dos servidores, da execução das atualizações, né? Então, eu costumo falar, às vezes, que as atualizações automáticas do NetSuite é um exemplo aqui que talvez alguns não gostem, mas é tipo uma Netflix. Você tem a Netflix em casa, quando você liga, você tem lá os últimos filmes, os últimos jogos, está tudo atualizado.
O Oracle NetSuite sempre é assim. 100% dos clientes sempre vão estar na última versão. Tá? Já no caso do SAP, ele vai precisar de outros atores, né, para coordenar essas atualizações, dependendo de cada versão que cada cliente tem, quais são as últimas versões que eles estão, vamos atualizar de tanto em tanto tempo. Essa seria uma das observações nesse caso, tá? Falando um pouco de gerenciamento aí, de gestão de dados, segurança, toda a parte de NetSuite, o gerenciamento de segurança, eles são realizados pela Oracle. Tanto a parte da aplicação, como a parte da base de dados, tudo isso é 100% no data center Oracle. Tá? E eles são os responsáveis pela coordenação de tudo isso, na verdade. Tá? E na parte do SAP, Business One, todo esse gerenciamento de segurança, a gente entende que depende de vários atores, não apenas do fabricante. Tá? E como isso nos afeta no dia a dia, de uma empresa vai ter que lidar com alguns fornecedores. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, mas a Oracle, teoricamente, ela vai rodar na base de dados Oracle. O SAP já tem outras versões. O SAP pode ter uma base de dados própria. Ele pode rodar sobre SQL de Microsoft. Então, a gente vai incluindo aí uma série de outros atores e a gente precisa fazer a administração de tudo isso. Né? O cliente tem que administrar toda essa parte aí que eu estou comentando. Tá? É claro que existem vários cenários, vários tamanhos de empresa, vários clientes, dependendo da versão do SAP que está instalada, se é uma versão um pouco mais antiga, se é uma versão mais atual, tá? Então, mas falando especificamente do Oracle NetSuite, o 100% das atualizações da responsabilidade fica por parte da Oracle dentro dos 46 data centers que ela tem espalhados aí pelo mundo, tá? E aí vai depender da localidade, da onde a empresa está instalada, da onde ela quer colocar toda essa infraestrutura, a aplicação, base de dados, aí a Oracle assigna o melhor data center para essa empresa, tá? Falando um pouquinho de escalabilidade, hoje, no mundo de hoje, na verdade, todos precisamos, as empresas precisam crescer, né? Na verdade, hoje o mundo está com uma velocidade muito grande, globalmente falando, né? Toda empresa tem uma empresa que hoje, daqui a pouco eu já quero expandir a operação para outro estado, tenho a possibilidade rápida de estar em outro país. Então, o RP ele precisa permitir essa capacidade de expansão, tá? O RP ele precisa enfrentar, tá preparado para enfrentar esse crescimento, né? Então, quão escaláveis são Oracle NetSuite, SAP Business One? Como eu disse no começo, vão ser formas diferentes de fazer, mas todos vão acabar fazendo de uma maneira ou de outra, tá? Então, o RP ele tem que proporcionar essa versatilidade, né? Ela é necessária para acompanhar a empresa em seus diferentes momentos, né? Eu começo com o meu negócio, na maioria das vezes, eu começo com o meu negócio gigante, eu começo com um negócio de um porte menor. E, claro, a minha expectativa é procurar ter diferentes momentos. Eu sair de uma empresa pequena para um dia eu ser uma empresa média, de porte médio, e assim sucessivamente, né? Até um dia poder ser uma grande empresa, com grandes volumes de transações, com grandes operações, né? Então, desde seus estágios, vamos dizer assim, iniciais de crescimento, até quando ela consegue operar em diferentes países. Então, o sistema precisa ter essa escalabilidade, precisa me permitir que eu possa, de uma maneira simples e fácil e rápida, poder criar uma filial, poder abrir várias unidades no meu estado, ou no próprio, em outros estados, até o
momento que eu vou para um outro país, que eu vou para a América Latina, que eu quero atender globalmente, tá? Então, o NetSuite, na verdade, ele permite que, à medida que a empresa cresce, você possa consolidar as informações de diferentes filiais, tá, da empresa numa mesma solução, sem precisar migrar dados de uma empresa para outra, para depois consolidar no corporativo. Então, toda aquela parte de a gente precisa ter multimoedas, multipaíses, multiempresa, tudo isso para facilitar uma consolidação da maneira mais razoável, um processo realmente melhor para cada empresa, tá? E, por outro lado, embora o SAP Business One também permite uma operação em várias empresas, o processo é um pouco diferente, tá? Então, de repente, tem que se realizar uma série de configurações, procedimentos anteriores, compartilhar informações entre filiais, né, para evitar, sei lá, aquelas famosas duplicidades de dados, ao gerenciar, monitorar unidades de negócio separadas, né, distintas. Então, como eu disse, os dois vão fazer de maneira diferente, e aí, claro, cabe a cada empresa ver qual é a melhor maneira e qual ERP proporciona para ele uma escalabilidade, de repente, para um processo mais simples que um outro ERP, tá? Mas volto a repetir o que eu falei no começo aqui, a minha intenção não é ser juiz, não é julgar, pelo contrário, é passar informação para que vocês tenham essa informação e no dia de uma avaliação de um RP, vocês possam avaliar da melhor maneira possível, tá? Então, essa seria um pouquinho a ideia de escalabilidade que eu queria passar. Aqui falando um pouquinho de tecnologia, que é um daqueles grandes três pilares, né, que eu mostrei no slide anterior. NetSuite é uma solução em nuvem, 100% nuvem, e enquanto o SAP é uma solução que também pode ser em nuvem híbrida e pode ser local, on-premise, tá? A opção on-premise não existe no NetSuite, tá? Ela só é uma solução na nuvem, ela nasceu assim e toda a arquitetura está voltada para a nuvem, tá? Então, a gente pode ter, nesse exemplo aqui, por exemplo, três empresas. Eu posso ter minha empresa 1, minha empresa 2, eu posso ter minha empresa 3 fora do país, e eu posso fazer essas consolidações, tá? Eu posso fazer essas consolidações de uma maneira simples, sem precisar estar migrando dados, tá? Então, eu posso ter essa consolidação de uma maneira bem automática, tá? E as funções de consolidação do sistema, na verdade, do NetSuite, tem uma única fonte de dados. Então, todas as entidades criadas e as que vão ser consolidadas estão sempre numa mesma base de dados, numa mesma seção ambiente que eu não preciso estar migrando dados, tá? De consolidação. Okay? Então, quando a gente fala de consolidações, precisamos realmente ter um processo simples, tá? Eu ainda venho, vamos dizer assim, de uma época que a gente tinha que fazer muita migração de dados, consolidar, primeiro pegar os dados das subsidiárias, para depois poder consolidar esses dados, para depois consolidar no corporativo. Se o corporativo for de fora do Brasil em outra moeda, então era mais complicado ainda. Tá? Então, hoje a gente tem um processo simples de consolidação dentro do NetSuite. Tá? Aqui um pouquinho da tecnologia. A NetSuite é uma solução em nuvem, SaaS de novo, enquanto o SAP pode ser local ou pode ser em nuvem, né, de uma forma híbrida. Mas aí aquilo que eu comentei anteriormente. Eu posso ter a minha filial 1 na nuvem. Eu posso ter a minha filial 2 que eu adquiri, por exemplo, antes no on-premise, então o software rodando dentro dela. Posso ter um gerenciamento de banco de dados ainda de um outro ator. E aí, para mim fazer a consolidação, eu vou fazer da mesma maneira, mas eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Eu vou ter alguns processos que talvez eu não precisasse ter se eu tivesse NetSuite. Ou tem empresas que preferem trabalhar dessa maneira.
Então, ele vai fazer as suas atualizações porque ele decidiu em seu momento que ele queria o SAP e ele sabe disso e ele resolveu fazer dessa maneira. E não tem problema nenhum também, tá? Então, as funções aí de consolidação possuem fonte de dados diferentes para cada entidade a ser consolidada. Isso deixa o processo um pouquinho mais complexo, tá? Mas nada que não se possa resolver. Aqui um pouquinho, falar um pouquinho da gestão de segurança das aplicações, tá? Todo o gerenciamento e segurança são realizados pela Oracle. Então, dentro do data center, e a equipe responsável por aquela empresa, por aquela aplicação, vai fazer todo o gerenciamento é feito pela Oracle, tá? Enquanto no Business One, o gerenciamento depende, na verdade, dependendo da estrutura que a empresa tenha, de vários atores, tá? Vão ter casos que não, que é igual ao NetSuite, mas vão ter casos que é um pouco mais complexo, tá? Então, vou começar pelo lado da Oracle aqui. A gente vê que a gente tem a nuvem, onde toda a aplicação, toda a base de dados, toda a infraestrutura está localizada aqui. Então, a gente tem desde a parte de segurança, parte de banco de dados, toda a parte de aplicação, tudo no mesmo lugar. E gerenciado pela mesma equipe, ou por um só ator, por uma só empresa, tá? Enquanto em outros RPs, a gente pode ter, em SAP e outros RPs, a gente pode ter isso de maneira mais diluída. Então, eu posso ter a base de dados ser uma, eu posso ter a aplicação instalada em outro local ou na própria empresa, tá? E toda a parte de segurança sendo gerenciada de uma outra maneira ainda, tá? Então, são algumas diferenças entre o modelo on-premise e o modelo híbrido versus o modelo 100% cloud, tá? Onde você tem tudo num só lugar e isso acaba facilitando o gerenciamento, evitando erros, retrabalhos. E isso, hoje em dia, a gente não tem muito tempo, vamos dizer assim, para fazer as tarefas duas vezes, três vezes, né? O ideal é que a gente tenha a segurança, esteja confortável para poder gerenciar tudo isso. E nosso terceiro pilar, falar um pouquinho da escalabilidade. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe do comparativo, mas a princípio agora um pouquinho mais no geral aqui, essa parte de escalabilidade é a capacidade, nada mais é a capacidade de expandir o RP para enfrentar o crescimento da empresa, que eu comentei anteriormente, tá? Então, toda a parte do gerenciamento financeiro, tá? E aí vocês podem ver um pouquinho supply chain management, toda a parte de integration, a informação no tempo real, no NetSuite, toda a consolidação robusta, adequada para ambientes complexos de múltiplas entidades. Então, várias empresas no estado, várias empresas no Brasil, podendo ter empresas no Chile, empresas na Colômbia, empresas no Peru, enfim, toda a América Latina, Europa, e essa consolidação é feita de uma maneira mais rápida, tá? O processo é mais simples, tá? Na parte do SAP, toda essa funcionalidade centralizada é ideal para PMEs, para médias empresas, tá? Existe também a funcionalidade e ela também é feita de uma maneira diferente, tá bom? Na parte do supply chain, hoje a gente tem indústrias, tem o varejo crescendo, hoje a expansão é muito rápida, preciso ter rastreamento, controle de lotes, controle de vencimentos em determinadas verticais. Então, toda a parte de rastreamento dentro do NetSuite totalmente em tempo real, toda a parte de abastecimento, de controle de lotes, de vencimento, reposições automáticas de produto, por saída média, por máximos e mínimos, enfim, tudo contemplado na parte de supply chain, tá? E aí, na parte de Business One, ele tem também as funcionalidades e são customizáveis, de acordo com a necessidade de cada indústria, tá? E na parte de NetSuite, isso já está englobado
dentro de toda a aplicação. São flags e parametrizações, dependendo da indústria, que você vai habilitar, vai desabilitar e vai gerenciar da melhor maneira a empresa do cliente. Tá? A parte do Data Integration, ativo para várias entidades, tá? E SAP Business One requer algumas ferramentas adicionais. E as integrações em tempo real. Na verdade, os dados são imediatamente acessíveis para a tomada de decisão. Tá? Eu não preciso ter tempos de preparação dos dados, eu posso acessar os dados, efetuei um pedido de compra, recebimento de mercadoria, eu já integrei toda a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, fiscal, já mandei isso para a contabilidade, tá? Sem precisar. Então, eu efetuei o recebimento de uma ordem de compra, ela já está fazendo a reflexão dela, na verdade, ela está lá no meu contábil já, no momento desse recebimento. Então, é tudo muito online. Isso por quê? Por estar tudo no mesmo ambiente, na mesma base de dados, tudo na, na mesma, como eu poderia falar, tudo integrado ao mesmo tempo. Tá? Eu não preciso fazer processos intermediários para poder fazer essas atualizações. Tá? Aqui falar especificamente da consolidação financeira no NetSuite, tá? E depois a gente fala um pouco do nosso conhecimento em relação ao SAP. Lembrando que esse documento de comparativos e tudo isso foi feito por uma inteligência de mercado da própria Oracle, tá? Então, não é a Latam Red que está colocando só as informações. Essas informações que eu estou passando são feitas diretamente pela Oracle, por inteligência, do departamento de inteligência de mercado deles, e gente que trabalhou em vários RPs ao longo da sua carreira, que acabaram montando algumas informações aqui. A consolidação financeira no NetSuite, todos os recursos de consolidação financeira do NetSuite têm a supervisão centralizada, vamos dizer assim, nos processos contábeis. O RP, ele nasce pela contabilidade e vai se expandindo depois para as outras áreas, tá? Então, todos os dados, relatórios, as diversas unidades de negócio que eu posso ter, minhas filiais subsidiárias, em outras regiões, estão sempre na única plataforma. E isso me permite a visibilidade em tempo real e uma gestão mais eficaz, consistente da minha organização, da minha empresa, tá? Independente da localização dela. Então, eu posso ter diversas moedas, diversas regras tributárias, diversos planos de contas. Eu tenho mais controle, menor risco e mais eficiência, controlando tudo isso nessa consolidação financeira do NetSuite, tá? Então, eu posso ter minha corporativo, ter as minhas empresas, ter as minhas filiais. E para dar um exemplo aqui, por exemplo, no perfil de rede varejista, eu posso ter descer isso até a classificação mercadológica da bolada do biscoito de chocolate, quantas unidades eu vendi dele na última hora. Então, ele me permite ter essas informações muito rapidamente, tá bom? Os três pilares aqui para falar um pouco das organizações, então aqui a gente tem um extrato de entradas e saídas de gasto, né? Então, toda a parte contábil do NetSuite permite relatórios de consolidação financeiras em tempo real, fáceis de acessar, fáceis de modificar. Então, eu não preciso ter uma pessoa da minha TI específica para estar alterando esses dados. Eu posso sim, não vou ter o usuário final fazendo isso, mas sim eu vou ter uma pessoa preparada, treinada, para que na própria empresa ele possa estar preparando esses relatórios, tá? Um conjunto de dados compartilhado entre planos de contas, a cada nível de subsidiária, tá? Transações locais, simultaneamente na conta principal correta, e eliminando a necessidade, né? De normalizar os dados primeiro, de filtrar esses dados, ou de validar esses dados antes de eu fazer uma consolidação, tá? Então, tudo isso me permite dados consolidados mais precisos e de uma maneira mais rápida, tá?
E isso porque o sistema inteiro está online, a todo momento. Tá bom? Então, esse é um exemplo de consolidação de um estado, vamos dizer assim, de um extrato de ingressos e gastos. Aqui um pouquinho de registro de compras. Então, eu tinha dado o exemplo de compras no início, de recebimentos. Normas tributárias e contábeis, né? Então, o NetSuite ele tem toda a parte de suporte de padrões contábeis internacionais. Então, hoje eu consigo ter as minhas filiais aqui no Brasil, reportando para o corporativo aqui, que está no Brasil, e mandando isso em outra moeda para fora, consolidando isso com a minha matriz nos Estados Unidos, e já respeitando todas as regras contábeis diferentes, códigos fiscais de cada localidade, tá bom? Então, o nível de controladoria e subsidiária é muito forte dentro do NetSuite, tá? E temos os tratamentos contábeis que podem ser aplicados em uma única transação, a fim de relatório, como nesse exemplo aqui, tá? Então, eu posso montar relatórios, eu posso jogar com os dados dentro do sistema de uma maneira muito fácil, sem precisar estar fazendo desenvolvimentos, sem precisar da minha consultoria para estar fazendo isso. Tá bom? Aqui um pouquinho de processos de contabilidade intercompanhia, então também é o mesmo extrato, né, de entradas e saídas, só que uma contabilidade intercompanhia automatizada, né, que me simplifica a reconciliação, a eliminação de transações, me evitando erros, me evitando validações excessivas, para que eu possa estar reportando isso para o meu corporativo, para a minha matriz, enfim. Ao marcar as transações aqui entre empresas, o sistema já registra automaticamente as entradas e o que não tiver que ser entrado, ele elimina. Enfim, o recurso de compensação do NetSuite para entradas e saídas permite combinar os saldos subsidiários e liquidar automaticamente. Tá? Então, são processos pensados para cada vez mais a gente ter menos erros e ter retrabalhos, tá bom? Nessa parte de contabilidade de intercompanhias. Eu não sou especialista, mas vou falar um pouquinho de consolidação financeira no SAP, no meu, tá? Então, a gente tem um modelo aqui de consolidação financeira, onde basicamente é o que eu estava explicando de NetSuite, onde a gente poderá sim ter as subsidiárias para cada estado, para cada localidade, a gente vai ter nosso corporativo também nos Estados Unidos, tá? E a consolidação financeira ela vai replicar os dados de diferentes diários e dependendo dos bancos de dados. Então, se numa subsidiária eu não tiver realmente toda a minha estrutura igual e tiver que fazer trabalhos intermediários, aí eu vou fazer os trabalhos intermediários, vou perder um pouco mais de tempo, vou validar esses dados e vou mandar sim para o meu corporativo também, tá? Quando você tem toda a informação online, o NetSuite vai mandar isso automaticamente. Se o SAP tivesse informação online também, de todas as subsidiárias, vai mandar igualmente também, do mesmo jeito. Tá? O problema é no caso que isso não está. Tá? Quando não se trata de um banco de dados igual, quando não se trata de toda a estrutura, suporta a operação igual, eu tenho que fazer alguns trabalhos intermediários. Tá? Então, posso ter processos adicionais ou não, tá? Vai depender da minha estrutura. Aqui um pouquinho da consolidação financeira no SAP e as restrições, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa companhia, normal, manda informação para o B1, para o SAP, que envia a transação para a intercompanhia, e aí tem o validador de aceitar ou não aceitar para mandar essa informação. No caso de NetSuite, a gente não tem esse validador, tá? E no caso do SAP, é possível que também não tenha, mas é possível que também tenha em alguns cenários, tá? Do Business One, tá? Mas aí a informação já mais detalhada nesse caso. Aqui é um pouquinho de uma gráfica, continuação da anterior, né? Então, tem toda a parte da intercompanhia e todos os processos realizados pela SAP dentro das unidades subsidiárias. Então, eu vou ter a companhia A, companhia B, companhia C, e vou ter esses atores onde eu vou fazer o processo para fazer essas integrações dentro da intercompanhia.
bom? Eu vou falar só rapidamente um pouquinho dos critérios de avaliação entre SAP Business One e o NetSuite, né? Basicamente com as informações que eu tenho, né, do meu conhecimento. Então, na parte de cloud, tá? Em relação à oferta de SaaS, tá? Como eu comentei anteriormente, NetSuite nasce como uma aplicação SaaS, 100% SaaS. Então, tudo está hospedado na nuvem, não preciso de servidores intermediários, não preciso de data centers adicionais para hospedar a minha solução e ter fornecedores adicionais. Tá? E no caso do SAP, como eu comentei que era uma oferta on-premise também, tá? Ela pode ser hospedada no data center, mas aí o cliente tem que administrar um pouquinho esse fornecedor para o mesmo serviço. Nesse caso, no NetSuite, está tudo consolidado num lugar só, não preciso desse data center adicional, tá? Quando a oferta. E tem a opção de on-premise que a SAP tem, que a NetSuite, nesse caso, não tem, tá? Aqui um pouquinho dos clientes, todos os clientes de NetSuite estão na mesma versão. Então, é aquele exemplo que eu dei do Netflix, quando você liga a televisão no teu Netflix, está lá o último filme, os 10 últimos filmes na última versão, e assim funciona. Todos os clientes de Oracle NetSuite estão na última versão. Tá? E aí, no caso do SAP, a SAP disponibiliza as atualizações. Tá? Então, ela pode ter ou o cliente é responsável por atualizar, ou o parceiro faz essa atualização. São serviços adicionais oferecidos pela SAP, tá? Que é nada mais justo, mas existe esse trabalho adicional para migração de sistemas, atualização de versões, entendeu? E a gente já conviveu muito com isso aí. Tenho certeza que vocês também, tá? Tem um pouquinho de experiência em nuvem, então, na verdade, já comentei do cloud, né? A grande maioria, vamos dizer assim, de clientes de SAP tem versões on-premise ou hosteadas, né? E caímos naquele exemplo dos fornecedores, eu vou passar esse ponto para não ser repetitivo, tá? A parte de atualizações automáticas, então o NetSuite, por estar na última versão sempre, a própria Oracle se encarrega de atualizar as versões. Sempre ela faz as atualizações automáticas da aplicação para todos os clientes. Por isso que hoje todos os clientes estão na última versão. Tá? E a SAP ela pode, em determinados casos, ter sim clientes na mesma versão, na maioria deles, mas ela também oferece aos clientes atualizações, contratos adicionais de suporte, que não estão cobertos, sei lá, em custos de licenciamento iniciais. Então, ela tem esses contratos adicionais, já seja de suporte, de atualização, né? Não são automáticas, e isso é efetuado sob demanda, que é uma diferença bem relevante, vamos dizer assim. Tá? Configuração de relatórios, então toda a parte de relatórios dentro do NetSuite, o próprio usuário pode estar fazendo, tá? Como no SAP também vai poder o próprio usuário estar fazendo determinados níveis de relatório, tá? Mas talvez a SAP requeira plataformas adicionais para isso, tá? Não sei, eu lembro do Crystal Reports, outros produtos adicionais para poder estar fazendo essas configurações, mexer no sistema diretamente, tá? Na hora com o NetSuite, o próprio usuário ele vai lá e ele tem uma plataforma onde ele pode fazer as mudanças diretamente de dentro do RP. Tá? Aqui um pouquinho de consolidação financeira. Então, dentro do NetSuite, volto a repetir, quando a empresa nasce pequena, pode virar média, posso ter várias filiais. Toda essa parte de consolidações, ela é bem facilitada por estar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim. Tá? A parte, o sistema é totalmente multimoeda, multilivro, multidioma, e o SAP também deve ser, não tenho dúvidas nenhuma nesse caso, tá bom?
E a facilidade de customizações, que eu passei aqui alguns slides com vocês, de como é fácil fazer as consolidações dentro do NetSuite, exportando os dados, já seja em uma moeda dólar para os Estados Unidos, já trazendo de filiais em euro na Europa e mandando direto dos Estados Unidos, ou propriamente real do Brasil, e tendo as três consolidações, vamos dizer, cada uma na moeda do seu país, por exemplo. Tá? Na verdade, o SAP também deve ter essa funcionalidade, mas requer alguns ajustes, talvez em ferramentas adicionais ou da própria SAP mesmo. Tá? Mas isso já está embutido dentro do NetSuite. Então, basicamente, esses seriam os pontos, prós, contras, os dois RPs com pontos prós, e eu repito, é o cliente que decide. O cliente vai ver a melhor ferramenta que se adequa às necessidades dele. Eu, de repente, NetSuite, porque a gente trabalha agora com NetSuite, vamos ser melhor para uma indústria, para uma empresa de serviços, vamos lá. E o SAP é melhor para aquele cliente, para uma manufatura. Eu não sei, aí o cliente vai decidir, vai ver na avaliação as funcionalidades e ele vai estar tomando a decisão. Então, gente, eu aqui queria agradecer muito aí a paciência de vocês, a vocês terem se conectado, na verdade, tá? Para estar vendo essas lâminas aqui comigo. E deixo aí um QR Code, se vocês quiserem deixar perguntas, mandar as perguntas, e aí depois a gente já vai entrar em contato com vocês para tirar essas dúvidas mais específicas. Se precisarem ver a aplicação, se quiserem ver alguma coisa que eu falei aqui, a gente tem total disponibilidade para estar ajudando vocês, tá bom? Então, eu agradeço a todos que se conectaram de verdade e, mais que nada, o meu agradecimento aí para vocês. E podem deixar aí suas perguntas. Eu, de verdade, agradeço muito, tá bom? Ótima quinta-feira aí a todos. E obrigado.